E olha só, Brasil, Casa Branca nos Estados Unidos acaba de confirmar sanções contra Alexandre de Moraes e agora a casa caiu e até a imprensa nacional aqui do Brasil começa a divulgar esses fatos e os ministros do STF não gostaram nada dessa notícia e agora eles já se levantaram e tomaram medidas contra isso, pessoal. Realmente, aquilo que muitos esquerdistas falavam que ia terminar em pizza e que não ia dar nada, agora vem aqui a comprovação. Finalmente, pessoal, parece que o Brasil vai receber uma ajuda de peso e já começou a acontecer. Você vai ver que agora quem vai trazer para nós é o Deltan Dallagnol, aquele que tem lutado pela justiça no Brasil. Dá um like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal. Veja essa matéria e o que vai acontecer a partir de agora. Confira. Fala, guerreiros! Isso aqui é urgente! A Casa Branca confirmou que o governo Trump ele quer sancionar, punir o ministro Alexandre de Moraes, mas tem uma coisa impedindo isso de acontecer agora: altos riscos. Isso aqui é breaking news. Essa é a informação mais séria e grave que a imprensa brasileira já publicou até agora sobre punições ao ministro Alexandre de Moraes, e são insuspeitas, porque quem trouxe isso foi um portal de esquerda, foi o UOL. Nesse nosso encontro com justiça, eu vou te mostrar duas coisas. Primeiro, como a Casa Branca confirmou que o governo Trump quer sancionar Moraes para puni-lo por ter um regime de censura. E segundo, eu vou te explicar por que isso não foi feito até agora e quais são os riscos que o Trump está avaliando antes de sancionar o Moraes. Bora lá então direto ao ponto pro assunto com essa coluna do Jamil Chad do UOL que eu vou jogar aí para você acompanhar, intitulada Governo Trump avalia sanções contra Moraes, mas alerta para alto risco. A matéria ela começa confirmando que a Casa Branca está com essas punições, essas sanções contra Alexandre de Moraes ali na mesa, tendo avaliada, mas que considera ser uma situação de alto risco, tanto para interesses estratégicos americanos, quanto para a estratégia política de colocar a direita de volta no poder no Brasil em 2026. E isso é o que eu vou te explicar no final, então fica aqui comigo. Olha a gravidade, gente, do que trouxe o UOL. Acompanha aí, eu vou ler aqui os trechos mais importantes da matéria para você. Fontes do alto escalão da Casa Branca conversaram na condição de anonimato com a UOL e confirmaram pela primeira vez que o tema das sanções existe sim nas considerações do governo. A ideia sobre a mesa é sinalizar que a política externa de Trump vai combater uma suposta censura contra as redes digitais, um ponto considerado fundamental na estratégia da extrema-direita para ampliar sua influência por meio de campanhas de desinformação. Gente, podem ignorar aí a militância dessa coluna do Jamil Chad. Ele é um dos militantes de redação mais radicalizados do Brasil. Bora apenas pro fato aqui. Qual é o fato importante? O Trump ele quer punir o Moraes porque isso faz parte de um pilar central das suas promessas de campanha e da sua plataforma de governo, que é o combate à censura global, algo que o Trump está determinado a fazer ao lado de grandes empresários das Big Techs, como Elon Musk, do X, Mark Zuckerberg, da Meta, e não só por uma questão ideológica, por uma oposição ideológica à censura, também porque isso afeta os direitos e os interesses econômicos de cidadãos e de empresas americanas. Basta ver como o Moraes suspendeu o X e a Rumble aqui do Brasil e isso causou um prejuízo milionário imenso para essas empresas. Só em multas aplicadas ao X, o Moraes mordeu mais de 30 milhões de reais. E aí a coluna mostra uma outra razão pela qual o Trump quer sancionar e punir Alexandre de Moraes. Não é só pelo combate à censura global, mas é também como parte de uma estratégia de colocar a direita novamente no poder no Brasil em 2026, evitar as interferências que foram feitas, especialmente aí a partir da justiça eleitoral, dar uma resposta para isso. E então existe essa estratégia de colocar a direita novamente no poder com Bolsonaro, porque a eleição presidencial no Brasil é absolutamente estratégica para a direita global, não só aqui em Américas, mas no mundo. E olha, dá uma olhadinha o que a matéria fala aqui, que também vale a pena de conferir. Olha aqui, ó. O Brasil, segundo os assessores da Casa Branca, seria fundamental nesse aspecto e faz parte de uma avaliação mais ampla sobre a tentativa de Washington de dar apoio para que países hoje governados por alas progressistas sejam, nos próximos 2 anos, administrados por aliados de Trump. As eleições do Chile em 2025, na Colômbia e no Brasil em 2026 são consideradas estratégicas. E por que estratégicas, Eltan? Porque aqui no continente americano, a direita já voltou ao poder nos Estados Unidos, na Argentina, está no poder em El Salvador com Bukele,
E o Brasil é a maior, mais poderosa e mais importante economia da América Latina e uma das maiores do mundo. Os Estados Unidos, então, precisam de um governo de direita no Brasil para aumentar a cooperação conosco e avançarem as suas agendas de combate, por exemplo, ao narcotráfico, de contenção de ditaduras, de políticos autoritários de esquerda, como Nicolás Maduro. E esses são só alguns dos motivos. Mas isso já deixa claro como o Brasil é central nesse xadrez político da geopolítica mundial, inclusive por conta da importância ambiental que o Brasil tem por conta da Amazônia. E agora eu quero levar vocês para o segundo ponto que eu prometi para vocês. Por que é que o governo Trump ele não puniu o Moraes até agora, hein? E é aqui que a coluna traz uma consideração de que essas sanções elas são consideradas de alto risco. Vamos dar uma olhadinha nisso, acompanha aí comigo. Mas, tanto no Departamento de Estado como na Casa Branca, a situação de Moraes é também considerada de alto risco para o governo americano. A avaliação de uma ala da Casa Branca é que uma sanção contra o juiz brasileiro poderia unificar uma espécie de frente ampla no país contra qualquer candidato apoiado pelo bolsonarismo. Ora, isso aqui para mim é um erro de julgamento de quem está estudando esse assunto aí. O governo Trump, eu garanto para vocês, vão dizer aí todo mundo em alta voz para o governo Trump, a gente garante para vocês, governo Trump, que se você sancionar o Moraes, o Brasil vai acordar como se tivesse ganhado, sei lá, uma Copa do Mundo de futebol, a maioria das medalhas de ouro das Olimpíadas. Ou então a gente ia estar em peça, como quando Ayrton Senna vencia algum GP famoso de Fórmula 1. O Brasil vai vibrar, vai ter uma frente ampla no Brasil, pedindo para o Trump sancionar mais ministros e quem mais ajudou Moraes no seu regime de censura, e não o contrário. Eu garanto. E se você concorda comigo que o Brasil ia ficar em festa se o Moraes fosse sancionado, tenta o dedo no like para mostrar como você explodiria de felicidade que isso acontecesse. Agora, o medo do Trump vem aí do que aconteceu no Canadá. O Trump fez algumas falas aí controversas em relação ao Canadá. Os progressistas da esquerda estavam em declínio no Canadá, mas ele acabou gerando lá um backlash e acabou fortalecendo os progressistas de esquerda no Canadá a partir das suas falas. Então o que ele quer evitar é que uma interferência que possa acabar sendo um efeito reverso. Mas eu discordo que isso aconteceria nesse caso do Moraes no Brasil. E vamos ver quais são os outros riscos. Dá uma olhadinha aqui nessa coluna, nessa matéria. Outro aspecto que tem sido avaliado é a questão dos interesses econômicos dos americanos no Brasil. Os investimentos de empresas dos Estados Unidos no país somam 150 bilhões de dólares. E abrir uma crise com o judiciário brasileiro poderia ter uma repercussão negativa para essas multinacionais. Com o Brasil apostando em projetos de infraestrutura e de modernização da sua economia para os próximos anos, os americanos temem ficar de fora de contratos públicos e serem preferidos diante da concorrência de europeus e chineses. Para a Casa Branca, portanto, uma ação contra Moraes precisa ser avaliada dentro de um cenário complexo na relação entre os dois países. Pode ser uma medida que gerará perdas para ambos, afirmou essa fonte aqui do UOL, que tem acesso direto ao Salão Oval. Essa parte, gente, econômica, talvez seja a mais sensível, mas o ponto aqui é o seguinte, é como se o Trump dissesse uma vez aqui, nós, o Brasil, precisamos mais dos EUA do que os EUA precisam de nós. Os Estados Unidos, eles são o segundo maior parceiro comercial do Brasil, mas sabe onde que o Brasil está na linha de maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos? Está em 16º lugar. Gente, é isso mesmo, 16º. Os 3 maiores parceiros aí dos Estados Unidos são México, Canadá e China. Ou seja, os Estados Unidos eles podem tocar os seus negócios com o Brasil com outras centenas de outros países. Eles podem substituir facilmente o Brasil. Enquanto para o Brasil não é a mesma coisa. A gente não consegue se dar o luxo de perder as exportações para os Estados Unidos, muito menos as do agro. Seria um baque econômico gigantesco. Vocês acham que o agro brasileiro ele vai aceitar perder bilhões de dólares em exportações para os Estados Unidos para o governo Lula defender o Alexandre de Moraes? Ah, eu acho que não. Isso não aconteceria. Não só porque o Lula se veria pressionado a apoiar o agro, ele não gosta do agro, já disse que o agro é fascista, naquelas balelas dele, mas porque o Brasil vai perder economicamente. E o Lula ele precisa que a economia se recupere e vá bem para ele concorrer, tentar aí ganhar as eleições ano que vem. Então ele não ia cometer esse suicídio político de deixar de apoiar o agro nessas condições. Então, gente, uma pressão aí do agro no governo Lula seria insustentável. E o Moraes, ele teria que ser abandonado aí no meio do caminho. Essa é a realidade. Pois é, mas os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles não acreditam, né, que a corda vai arrebentar mesmo pro lado deles. E por isso,
eles dobram a aposta. Cada vez que surge uma notícia, uma matéria, que algum deputado, algum parlamentar traz, ou até mesmo nós trazemos aqui, ou agora, como tem acontecido, a própria imprensa começa a sinalizar nesse sentido, os ministros do STF dobram a aposta. E olha só o que tem acontecido nos últimos anos, e esse ano intensificou, coincidentemente, de forma gigantesca, a perseguição do STF, da Justiça. Alguns parlamentares, principalmente aqueles de direita, olha como que isso aumentou. Preste atenção, vai trazer agora, é o pessoal ali da Auriverde, você vai ver um jurista, um advogado mostrando aqui que não é por acaso que justamente agora, no terceiro mandato de Lula, o STF está vindo com força total para cima, porque eles estão sentindo que o tempo deles está acabando. Confira. As decisões do Supremo Tribunal Federal que interferem diretamente em mandatos parlamentares cresceram de forma exponencial nas últimas 2 décadas. De 1988 a 2004 foram 36. Desde 2005, esse número saltou para 704, uma alta de 1.856%. O levantamento do jornal Estado de São Paulo considera ações penais, disputas eleitorais e brigas internas do Legislativo levadas ao STF como questionamentos sobre nomeações ou a posse de parlamentares. O caso mais recente envolve o deputado federal Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, acusado de participar de uma suposta tentativa de golpe de Estado. A primeira turma da Corte ignorou a decisão da Câmara, que havia suspendido o andamento do processo e manteve parte das acusações. Dr. Olavo, mais um caso do Supremo Tribunal Federal, Poder Judiciário interferindo no Poder Legislativo, onde os parlamentares são eleitos pelo povo. É a vontade da população, seria uma democracia. De 2005 para cá o crescimento, como bem colocou o João, 1.800%. Agora, tem um ponto importante, 1.800% em relação a políticos de esquerda? Não, há um direcionamento terrível de medidas. Primeiro, na gestão de Bolsonaro, era quase impossível exercer um governo, tamanhas interferências do judiciário. As interferências que aconteciam no governo Bolsonaro, agora no governo Lula, são endossos, né? Tudo que o Lula faz é um endosso. Amigo ouvinte, você viu, o Borgo fez essa colocação, você viu 24 horas para prender um presidente de sindicato desses que roubaram os aposentados? 24, não teve. Até ninguém foi preso até agora. A interferência, primeiro, é altamente direcionada. E um segundo ponto, eu vou citar o Sarney. O Sarney, não que eu goste dele, eu acredite nele, ou comungue de valores, mas ele deu uma entrevista para a Veja nessa semana e fez uma fala interessantíssima sobre judicialização e sobre meio político. Ele coloca que o meio político está excessivamente judicializado e o judiciário, por outro lado, está excessivamente politizado. O grande problema desse equilíbrio é que o foco é tão somente em perseguir pessoas de direita. Walter? O resultado da tirania, cedo ou tarde, é um realinhamento das coisas. Às vezes pode demorar. Quero lembrar que a independência dos Estados Unidos, lá em 1776, foi exatamente isso, né? Jorge II, rei da Inglaterra, um rei tirano, e a tirania vai indo, até que alguma coisa acontece. Tanto é assim que a própria Constituição dos Estados Unidos defende o direito à constituição de milícias, por exemplo, né? E ali naquele direito, a constituição de milícias, está o direito até hoje intocado do americano de poder se armar contra um poder opressor. Aí sim a verdadeira opressão, não essas aí que o pessoal da esquerda fica falando. Sabe que ontem à noite eu ainda estava, João, Borgo e Olavo, lembrando do saudoso ministro Paulo Brossard, que era muito amigo do meu pai. Eu um dia fui pegar o ministro Paulo Brossard na casa dele, aqui no bairro Petrópolis, em Porto Alegre, e levá-lo até a casa do meu pai, eles eram muito amigos, e o ministro me assunta assim, onde é que você mora? Eu digo, eu moro na rua Ferreira Viana. E ele me deu todo o currículo de quem era o Ferreira Viana. Era uma figura fantástica, excepcional, um intelectual, e a saudade que eu tenho daqueles tempos, né, onde o Poder Judiciário servia de exemplo, o Supremo Tribunal Federal servia de exemplo ao Poder Judiciário. Quando na semana passada eu vejo a ministra Carmen Lúcia fazendo um discurso na sede do Ministério Público Estadual de São Paulo
elogiando o ministro Alexandre de Moraes, dizendo que o ministro Alexandre de Moraes nunca deixou de ser promotor de justiça, eu vejo uma violação da autonomia e da independência dos poderes, mas, sobretudo, uma violação do princípio da imparcialidade do juiz, que a gente tem visto, né, todos os dias, e que macula o judiciário e macula o processo. Para quê que macula? É para isso que o Olavo falou, para tornar réu só um lado, para perseguir só um lado, para calar a boca só de um lado, para sustentar só uma versão, como essa questão absurda de invadir a casa de uma família e obrigar um bebê a ser vacinado, né? Porque, historicamente, se reconhecia e tinha um julgado que dizia que isso, inclusive, atentava contra a dignidade da pessoa humana. Então, a gente está vendo que esse ativismo tem destruído absolutamente tudo, João. É muito ruim o que está acontecendo e eu espero, cedo ou tarde, que essas coisas possam voltar ao seu leito natural. Pois é, um ativismo que vem da mais alta corte do judiciário brasileiro, fica difícil a gente conseguir tomar alguma atitude a respeito disso. Bogo, sua avaliação a respeito da interferência do judiciário no poder legislativo no Brasil. João, Gilmar Mendes, eu lembro daquela conversa que ele bate boca com o Barroso, aliás, com Joaquim Barbosa, né? Joaquim Barbosa. Ele dizendo que não tinha medo do Gilmar Mendes, um bate-boca ali na sessão do Supremo, não tinha medo dos jagunços do Gilmar Mendes. Olha o nível entre ministros na Suprema Corte. Agora esse envolvimento aí com a CBF, né, que é muito interessante, tem muita coisa para acontecer. O Gilmar Mendes, que é sócio, né, levantei ali daquele instituto, do IBD, o nome do instituto lá, enfim, ele é sócio do instituto. E tem umas situações interessantes para acontecer, inclusive com o avanço milionário, né? 22 milhões que o instituto dele conseguiu do governo federal. Borgo, era caso de uma CPI ou não? Mas com certeza. Perdão de te interromper. Era capaz de, acho que, bloquearem. Mas enfim, Gilmar Mendes. O Toffoli, né? Amigo do meu pai. Não precisa, onde começou todo o esquema ali de censura, quando saiu a reportagem da revista Cruzoé, e ali deu início a toda essa censura. O Barroso era o advogado também ligado ao PT, a dona Marisa Letícia, o que defendeu o Battisti, né, o terrorista italiano. O Dino é o extremamente, né, comunista, né, uma pessoa ligada ao governador lá do Maranhão, todos sabem como é que foi o governo dele, a passagem dele e tal. O Zanin, advogado do Lula, da Lava Jato, né, ligado extremamente ao governo Lula. Então, quer dizer, por que eu estou dizendo isso? Eles entenderam que juntando uma turma ali no Supremo, eles dominam o país sem precisar ter nenhum voto. Tá? Então é isso que está acontecendo. Eles estão dominando a doutora Eliana Calmon, né? Primeira mulher a integrar o STJ, Corregedora Nacional de Justiça, enfim, uma das mentes mais brilhantes que nós temos nesse país. Ela disse, dia 9 de novembro de 2022, no Pingo nos Is, que o Congresso Federal era refém do Supremo, que engavetava as decisões para ser usada nos momentos adequados, né? Eles tomaram conta do país porque não temos ali, principalmente no Congresso Nacional, lideranças, né, com poderes para impor e fazer cumprir a lei e a ordem no Brasil. Pois é uma novela que a gente tem que acompanhar os próximos capítulos. Olavo, quero te agradecer pela sua participação aqui hoje, sempre uma honra poder contar com você aqui na nossa bancada. Até quarta-feira. Amigo João, amigo Borgo, amigo Walter, amigo Luizão, amigos do estúdio, amigo ouvinte, até quarta. Walter, quero te agradecer também pela presença aqui nessa segunda-feira na Ouro Verde Brasil. Muito bom ter a sua contribuição com a gente. Eu que agradeço, João, mais uma vez, foi um prazer. Olha, parabéns pela tua condução do programa, maravilhosa. O nosso querido Alexandre Pitoli, né, que é essa figura incontestável para todos nós, essa liderança, mas ele que se cuide, foi muito bem, né? Foi uma honra estar com o Borgo aqui pela primeira vez, dividindo o microfone, o espaço, o meu querido amigo Dr. Olavo e com todos vocês, Brasil afora, guerreiros dessa luta tão necessária, que é a luta da verdadeira democracia, a luta dos valores. Eu só quero terminar convidando as pessoas para me darem a honra de me seguir lá no meu Instagram e compartilhar uma frase, uma publicação que eu fiz ontem, sobre uma das coisas que a gente falou. Um país cujo assunto é bebês reborn não tem como dar certo. No paradoxo entre a regulação e a imbecilização, vivemos no hospício dos ditadores vaidosos, que juram democracia, das OnlyFans, dos falsos profetas, dos influencers sem seguidores
dos tigrinhos e tigronas. Desse jeito, não tem futuro. Mas a gente vai endireitar esse país. Pois é, pessoal, quando a gente traz aqui matérias como essa, mostrando o que tem acontecido lá fora e as notícias que têm chegado aqui no Brasil, muitos ainda, né, ficam na dúvida, mas será que isso vai acontecer e tal? A gente tem que pensar o seguinte, isso não é algo que é feito da noite para o dia. Na verdade, para um país intervir na soberania do outro, ou pelo menos tentar ajudar em trazer a ordem, isso não é algo tão simples assim. Mas o Brasil conta, né, com a ajuda de alguns parlamentares de direita que, inclusive, desde o início do mandato de Lula, eles estão indo e voltando nos Estados Unidos, levando documentos, levando provas, tudo isso para fortalecer aí essa ajuda que vem lá de fora. Agora, recentemente teve aí, né, a OEA teve aqui no Brasil, né, e depois emitiu um relatório com o senhor Pedro Vaca, né, ele que defende ali a democracia, né, dos estados americanos, né, todos aqui da América. Mas aí, pessoal, saiu um relatório xoxo, saiu um relatório que, na verdade, né, a gente já até esperava, né? Porque eles vieram aqui, se encontraram com Lula, se encontraram com os ministros do STF e depois, por último, foram ali se encontrar com os parlamentares de direita, né? E aí a gente já não esperava grandes coisas. Muitos até falaram que isso era uma armadilha para a direita, né? A verdade mesmo é o seguinte, como nós temos falado aqui, o cenário micro aqui do Brasil, político, ele depende do cenário macro político internacional. Então, inclusive, nós acabamos de ter agora uma vitória da direita em Portugal. A centro-direita acabou ganhando, vencendo ali as eleições, e isso é mais um indicativo. Nós viemos falando aqui já há muito tempo. O Milei venceu na Argentina, depois nós tivemos ali em El Salvador o Bukele, depois nós tivemos ali nos Estados Unidos o Donald Trump, tivemos na França também, na Alemanha uma grande vitória, e em Portugal também, fora os outros países que eu nem me lembro aqui, que estão tendenciando ali para a direita. O que acontece, pessoal? O mundo ele é cíclico. Aliás, desde os tempos passados, bem passados, né? Teve o Império Romano, o Império Greco, o Império da Grécia ali, a Pérsia também, vários tempos. A política ela vai mudando, os reinados vão vindo e vão passando. E acreditamos que esse tempo do Lula e do lulopetismo, né, vai passar, pessoal. Não há mal que dure para sempre. Inclusive o Lula já vai fazer 80 anos de idade. E com 80 anos de idade fica mesmo difícil você governar um país desse tamanho. Olha só, saiu inclusive uma notícia, né, sobre o ex-presidente Joe Biden, ali dos Estados Unidos, que foi diagnosticado com câncer. Então, ele já estava mal de saúde ali nos últimos meses do seu mandato e ele já está aí bem avançado de saúde e agora foi diagnosticado com câncer. Ou seja, né, a esquerda também perdeu ali as eleições nos Estados Unidos e agora a gente vê o estado de saúde ali de um dos líderes da esquerda ali nos Estados Unidos. O estado de saúde dele está indo de mal a pior. Aqui no Brasil, pessoal, vai chegar uma hora, quando o Lula passar, a esquerda não tem outro representante. Vocês acham mesmo que o Haddad, Fernando Haddad, Tachad, né, como também é apelidado, consegue levar a esquerda para frente, consegue levar esse movimento para frente? Não vai conseguir. A Gleisi Hoffmann também não. Nós temos quem mais? Flávio Dino no Supremo. Nós temos quem mais? Não tem como. O Boulos, Guilherme Boulos. Então, a esquerda não tem nenhum representante, só tem o Lula, que já está no seu final de carreira. Diferente de outras ditaduras onde eles prepararam um sucessor, como aconteceu, por exemplo, ali na Venezuela. A gente tinha o Hugo Chávez, né? Depois passou para o Maduro. E com certeza, daqui a alguns anos, o Maduro já vai preparar um outro ditador ali para continuar a sucessão ali da ditadura na Venezuela. E por que eu estou falando isso? Porque existe uma forte tendência, pessoal. Essa é uma boa notícia. Com essas notícias que vêm dos Estados Unidos, de sanções sendo apresentadas aqui sobre ministros, sobre autoridade, aqui no Brasil, existe sim uma forte tendência deles recuarem. Eles não vão para frente a todo custo. Inclusive, o Barroso sinalizou a sua saída a partir de setembro do STF, podendo assumir uma embaixada ali na Europa a mando de Lula, né? Um presentinho ali de final de carreira também para ele.
Ou seja, se até eles já estão pulando do barco, sinalizando que em 2026 a direita vem forte e vem com tudo. Inclusive também o Valdemar da Costa Neto fez um pedido para o Nicolas Ferreira, deputado federal de Minas Gerais, que arrasta multidões e que tem milhões de votos ali sempre quando ele se candidata. Ele foi sinalizado ali, foi feito um pedido para ele mudar o colégio eleitoral ali, a sua identidade eleitoral ali para São Paulo, justamente porque o PL e a direita precisam de uma força ali em São Paulo e eles tinham ali dois pelo menos deputados, né, que movimentavam os votos para o partido, né, justamente para manter ali vários eleitos ali dentro do partido, da chapa, né, e tem toda aquela questão ali da cédula, né. Aí o que acontece? A Carla Zambelli está inelegível e pode ser até presa. Ela fazia mais de 1 milhão de votos aí quando se candidatava a deputada. Não vai poder. Outro que também arrastava muitos votos, puxava muitos votos para a direita, Eduardo Bolsonaro, está exilado nos Estados Unidos. Também não deve concorrer em 2026, a não ser que tenhamos uma reviravolta aqui, se dê anistia aí para os presos políticos ali do 8 de janeiro e aconteça toda uma reviravolta, aí sim o Eduardo Bolsonaro possa voltar. Mas, enquanto isso, o Valdemar da Costa Neto falou para o Nicolas que ele poderia mudar o colégio eleitoral dele, a sua sede eleitoral, para São Paulo. Mas aí o Nicolas já respondeu que não, que vai ficar em Minas mesmo, que vai defender Minas. Agora, o que eu acredito é o seguinte, pessoal, esse PL aí precisa tomar um jeito, porque só vem dando mancada de um tempo para cá. Por isso que o Bolsonaro está nessa situação aí. Na minha opinião, eles já teriam que ter um partido próprio. Jair Bolsonaro, senador Cleitinho, Magno Malta, Nicolas Ferreira, todos esses deveriam ter um partido próprio e não ficar dependendo aí de alguém que é de centro-direita, pelo menos, né, que é o Valdemar da Costa Neto, que tem uma certa coligação aí no passado, até mesmo com o Lula, né? Eu quero que você coloque aqui nos comentários o que você acha do Valdemar da Costa Neto. Você coloca a mão no fogo para ele é de direita mesmo, a gente pode acreditar nele ou não. E para 2026 aí, com todas essas notícias vindo aí dos Estados Unidos, você acredita que dá para Bolsonaro voltar a concorrer e pode ganhar em 2026? Coloque aqui nos comentários, sua opinião é muito importante, nós queremos saber, tá bom? Coloque aqui. E mais, pessoal, se você assiste os nossos vídeos e gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal para você receber os nossos próximos vídeos. O YouTube não entrega os vídeos para todas as pessoas, somente para aquelas que são inscritas e principalmente para quem ativa o sininho, clica no sininho. Se você não faz isso, você vai perder os nossos próximos vídeos e essa semana tem uma bomba para trazer aqui, pessoal, que nós estamos guardando aqui, eu vou soltar aqui e é realmente cair o queixo. Toda semana é uma denúncia e um absurdo que sai novo em Brasília, né? E essa semana não é diferente. Então, se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo e tamo junto.